Vamos sentar, povo santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, de Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa palavra. O nosso tema hoje é oração pela intercessão da Virgem Maria. Vamos tomar a nossa palavra, o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 1. Na Bíblia da Ave Maria, é página 1385. João, capítulo 2, versículo 1. Pode ficar sentado mesmo. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. 3 dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. E como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: eles já não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe ao servente: fazei o que ele vos disser. Vamos repetir? Fazei vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-na até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e levai ao chefe do servente. E levaram. Logo que o chefe do servente provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse o servente, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da nossa salvação. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus? Amados irmãos, olha para mim, presta muita atenção nisso aqui. O que é intercessão? O que é interceder? Tem 2 significados. Interceder é pedir a Deus algo em favor de alguém, ou ficar entre alguém e Deus para pedir alguma coisa por essa pessoa. No Antigo Testamento nós temos 2 intercessores que vocês conhecem. O primeiro foi Abraão, quando lá em Gênesis 18, 16, 33, ele vai interceder por Sodoma e Gomorra. Ele fica entre Deus e Sodoma. Vocês conhecem o texto, onde que a palavra vai dizer assim: Senhor, se tiver 50 justos, você vai destruir? Aí Deus acha que dá uma passadinha na casa. Não, se tiver 50 não, ele foi baixando. 40, 25, 20, 30, 10, até chegou em 1. Aquilo foi uma intercessão. Ele pediu em favor do povo. O segundo intercessor da Bíblia foi Moisés. Vocês vão lembrar quando a serpente pica o povo, que o povo estava murmurando contra Deus. O povo vai até Moisés. Moisés intercede pelo povo. E Deus manda Moisés fazer a serpente de bronze. Então Moisés pediu pelo povo. Ele foi o quê? Intercessor. Fala a palavra mais alto. Intercessor. Tá. Agora, nesse texto que vocês acabaram de ver aqui, nós temos a intercessão de Nossa Senhora. Eu vou primeiro explicar o texto direitinho, depois eu vou dar uma explicação breve sobre a questão da intercessão de Maria, e aí nós rezamos. Primeiro ponto: Jesus e os apóstolos foram para uma festa de quê mesmo? Fala alto. Tá. Primeira coisa que você aprende: aquele casamento deveria ser casamento de alguém que era católico, porque se fosse casamento protestante, eles não iam chamar Nossa Senhora para ir. O casamento ali era o quê? Católico, correto? Número 2, diz que Maria chegou para Jesus e falou: eles já não têm? Então você aprende a segunda coisa:
Ou Nossa Senhora era muito enxerida para estar espiando dispensa dos outros, para ver que não estava faltando vinho, ou Maria estava trabalhando na festa? Qual que você escolhe? Ela era enxerida ou estava trabalhando? Estava fazendo o quê? Primeira coisa que você aprende: Maria foi para uma festa de casamento, para uma casa. Quando você leva Maria para sua casa, quando você leva Maria para o seu casamento, Nossa Senhora não fica paradinha, ela vai trabalhar em seu favor, vai perceber o que está faltando e vai apresentar a Jesus aquilo que está faltando na sua casa. Por quê? Qual é o papel de mãe? Mãe vê coisa onde ninguém vê, mãe percebe coisa que ninguém percebe. Maria estava naquela casa e ela percebeu algo que ninguém estava percebendo, que mãe vê aquilo que ninguém vê. Então você aprende o quê? Quando eu e você temos Maria como mãe, quando eu e você temos ela como intercessora, quando a gente leva ela para nossa casa, ela vai trabalhar em nosso favor e vai apresentar a Jesus aquilo que está faltando na nossa casa. Amém, gente? Então eu quero te dizer, já com voz de profeta, que a casa de Caná hoje é a sua casa. Nossa Senhora está visitando a sua casa, o seu casamento, a sua família, você que nos assiste, e Nossa Senhora já está apresentando a Jesus aquilo que está faltando na sua casa. Amém? Segunda coisa, ela disse a Jesus: eles já não têm. E Jesus até olhar para ela e falou: Kiko, eu fui convidado, o que eu tenho a ver com esse vinho que está faltando aí? Mas tem duas coisas que vocês precisam aprender sobre isso aqui. Número 1, que é a primeira coisa: por que Maria foi até Jesus? Você sabe? Porque de todos os convidados daquela festa, só tinha uma pessoa ali que sabia que Jesus era Deus. Quem era? Quem era? Jesus não tinha feito nenhum milagre, nenhum prodígio, nenhuma graça. Ninguém naquela festa sabia que Jesus tinha poder. Qual era a única exceção? Percebe? Nossa Senhora foi até ele porque ela sabia quem ele era. Ela foi até ele porque ela sabia quem o filho dele era. Por quê? Eu já preguei isso aqui uma vez. Para nós, Jesus pregou 3 anos, ele morou 9 meses na barriga de Maria e 30 anos na casa de Maria. Ninguém conhece Jesus o quanto Maria conhece, ninguém ama Jesus o quanto Maria ama, ninguém vai honrar Maria o quanto Jesus honrou. A intimidade era tão grande, que ela foi capaz de dizer: eles não têm mais vinho. Por quê? Porque ela sabia quem ele era. Ela sabia quem ele era. Segunda coisa que você aprender: Jesus não chamou Maria de mãe, chamou Maria de quê? Fala alto. E você sabe por que mulher? Porque Jesus só chama Maria de mulher no Evangelho de João, em nenhum outro evangelho. Porque o Evangelho de João ele foi reescrito a partir do livro do Gênesis. E como ele é reescrito a partir do livro do Gênesis, João está mostrando que pela primeira mulher a aliança foi quebrada, e na nova mulher a aliança foi restaurada. Eles estão numa festa de casamento. Casamento te lembra o quê? Aliança. Pela primeira mulher, Eva, a aliança foi quebrada. Pela nova mulher, Maria, a aliança foi restaurada. Se pela primeira mulher Deus se divorciou da humanidade, na nova mulher acontece um casamento de Deus com a humanidade. Por isso que Jesus não chama ela de mãe, chama ela de... porque ela é a nova mulher. Se o demônio escolheu aquela antiga mulher para separar o homem de Deus, nessa nova mulher Deus se fez homem e veio a esse mundo nos salvar. Esse é o sentido. Um dia, se precisar, eu prego aqui mais profundamente o porquê Jesus chamava Maria de mulher. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Tá. Jesus disse uma coisa importante para Nossa Senhora: a minha hora ainda não chegou. Repita. Fala isso mais alto. O Evangelho de João, a hora de Jesus é 2 coisas. Primeiro, a hora dele é a hora da cruz, a hora dele salvar a humanidade. Mas segundo, é a hora dele fazer milagre. Em outras palavras, ele disse a Nossa Senhora: a minha hora de fazer milagre não chegou, a minha hora de salvar o mundo não chegou. Aí eu te faço a pergunta:
que Maria disse a Jesus? O que ela falou para ele? O que ela disse a Jesus quando ele falou para ela: minha hora ainda não chegou? Não, isso aí ela falou por servo. Para Jesus, o que ela falou, São João não escreveu, mas eu deduzo o que foi. Ela virou para ele, deu uma piscadinha e falou: sua hora não chegou não? Ele falou: não. Ela falou para ele assim: pois quando você veio no mundo, minha hora também não tinha chegado não, você lembra? Eu tinha 15 para 16 anos, você não esperou eu casar, você lembra? Eu lembro. Quase que eu morri apedrejada por sua causa, você lembra? Eu lembro. José queria dar o cano em mim, você lembra? Lembro. E aí quando você foi, eu fiquei grávida de você, eu tinha que ir para casa de Isabel, cuidar dela com a barriga grávida de você lembra? Eu lembro, 3 meses lá trabalhando para ela. Aí quando eu voltei para casa, estava perto de você nascer, inventou um tal de um recenseamento, eu andei 100 quilômetros com a barriga de 9 meses para você nascer lá em Belém, você lembra? Eu lembro. E 8 dias eu montei num jegue e fui para o Egito por sua causa, você lembra? Eu lembro. Deu uma piscadinha para o céu, falou: tá vendo o barbudo de Oliveira? Falou: fazei tudo que ele vos disser. Olhou para Jesus e falou: sim, vira, o problema é com você. Você fala assim: poxa, eu, Jesus e Maria assim, por acaso sua mãe pede licença para entrar no seu quarto? Você está lá pelado, ela senta o pé: mãe do céu, sou sua mãe, menina, receber essa? Mãe e filho tem o quê? O que Jesus e Maria tinha? Maria tinha tanta plena confiança em Jesus, que ela não disse mais nada para ele, ela só olhou para o servo e falou: fazei tudo o que ele vos... Simplesmente isso. Por que ela falou isso? Porque Maria é a mulher da fé, e ela sabia que o filho não ia negar o pedido que ela fez. Aí você aprende o que é intercessão. Intercessão, você pede a Jesus em favor de alguém. O que Nossa Senhora fez? Ela pediu a Jesus o milagre, a transformação da água em... A pergunta é: quem fez o milagre? Quem fez o milagre, gente? Jesus. Quem pediu o milagre? Então pede à mãe que o filho... Então nesse caso essa senhora foi o quê? Intercessora. Fala a palavra mais alto. Pede à mãe que o filho... Tá, agora olha para mim. Só que eu queria que você aprendesse 2 coisas, depois eu explico do versículo 6 para frente. 2 coisas para você ter no coração. Primeiro, era a hora de Jesus fazer milagre? Não. Teve um milagre? Teve. Por que teve um milagre? Porque a mãe pediu. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse com Nossa Senhora. Primeiro, que ela é intercessora. Mas segundo, ela tem uma graça. Qual é a graça que Maria tem? Antecipar a hora do milagre na nossa vida. Se tem uma coisa que Nossa Senhora sabe fazer, é antecipar a hora da graça na nossa vida. Não era a hora de Jesus fazer milagre, a minha hora ainda não chegou, mas Ele antecipou a hora e transformou a água em vinho. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que nos assiste, você que está aqui, quem vai ver esse vídeo depois, eu quero profetizar que pelas mãos de Nossa Senhora, o milagre já está sendo antecipado na sua vida, na sua casa, na sua família nessa noite. Deus trouxe você aqui para, pelas mãos de Maria, antecipar a hora do milagre na sua vida. Aleluia! Santa Brígida, Jesus disse para ela assim: eu não nego nada para minha mãe no céu, porque ela não negou nada para mim na terra. Eu dou tudo que a minha mãe me pede no céu, porque ela deu tudo que eu pedi para ela na terra. E eu quero perguntar para você: o que você tem a pedir a Jesus hoje pelas mãos da Virgem Maria? Eu quero te dar 3 testemunhos assim, bem rapidinho, para nós ajudar vocês a rezar com nós hoje. Primeiro, eu me lembro que eu estava pregando em Franca, estado de São Paulo. Estava eu, o Nil, o irmão Trovão e o Charles, me lembro disso até hoje. E aí eu pedi ao pessoal, quando eu fui fazer a pregação, que desligasse a pindaíba do celular, porque eu não queria ninguém com o celular ligado na pregação, porque eu ia fazer uma oração de cura interior. Mas teve uma irmã que permaneceu com o celular ligado. E eu estava pregando sobre esse texto. E quando eu falei assim: olha, quando Nossa Senhora pede
Jesus antecipa a hora do milagre na nossa vida, e essa palavra vai se cumprir na vida de vocês hoje. Eu não sei qual é a graça, o milagre que você está pedindo há anos, 5, 6, 10, 15 anos. Se você pedir hoje pelas mãos de Maria, Jesus vai antecipar a hora. E eu parei a pregação e disse: gente, levanta a sua mão direita, coloca a sua intenção nas mãos de Nossa Senhora, estende essa mão para essa imagem, nós vamos rezar uma Ave Maria, e você vai pedir a intercessão de Nossa Senhora pelo seu impossível. Todo mundo levantou a mão, estendeu a mão para a imagem de Nossa Senhora, rezamos uma Ave Maria, e eu ouvi um barulho, plim, plim. Deu vontade de falar: eu vou orar para Deus queimar seu celular, mas não teve coragem de falar não. Quando eu acabei a pregação, fizemos uma oração rápida, eu disse assim: alguém tem algum testemunho? Uma senhora levantou a mão, veio na frente e disse: deixa eu te falar uma coisa, o meu marido estava desempregado há mais de 10 anos, nós estávamos passando necessidade da nossa casa, as pessoas estavam nos ajudando, e eu havia pedido a Nossa Senhora que desse o meu marido a graça de um trabalho hoje, e quando você falou que pedisse pela mão dela, eu estendi a mão. Quando eu rezei aquela Ave Maria, chegou uma mensagem no meu zap: uma empresa acabou de contratar o meu marido para trabalhar, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pede à mãe que o filho atende. Ei, diga para a pessoa do seu lado aí: pede à mãe que o filho atende. Mais forte. Escuta esse aqui para vocês. Preste atenção que é bom vocês saberem disso. Eu era evangélica há mais ou menos 10 anos. Tive uma conversa com o pastor da minha igreja, e ele me falou que eu precisava buscar conserto com Deus, que a minha vida tinha alguma coisa errada. Por quê? Eu estava em processo de tirar a minha carteira de motorista e não conseguia de jeito nenhum. Jejuei, orei, e Deus usou uma pessoa da minha igreja para me falar que pelo fato de eu ter me afastado de Maria Santíssima, nada estava caminhando na minha vida. Você tem noção de uma coisa dessa? Deus usou alguém da própria igreja dela para falar que o fato dela ter abandonado Nossa Senhora, a casa estava caindo para ela. Bem feito, né? Desesperada, no dia 19 de outubro do ano de 2015, eu fui na Gospel Mira em Belo Horizonte, onde você estava pregando, e o tema do encontro era uma frase de Nossa Senhora em Medjugorje: eu vim chamar vocês à conversão pela última vez. Durante a pregação, Deus usou você e eu para falar poderosamente sobre a minha vida e o que estava se passando comigo. E você profetizou que havia ali uma mulher evangélica que estava convertendo o seu coração e que não era para eu temer nada, pois o certo iria fazer. Chorei muito, pedi perdão a Deus e à Virgem Maria. Durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, Deus tornou a me tocar sobre o perdão, e eu lembrei de minha cunhada, que havia me jurado de morte a mim, a minha filha. Coloquei-me de joelho, perdoei ela diante de Jesus Eucarístico de todo o meu coração. Irmão, o primeiro milagre, no dia seguinte, minha cunhada veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Continuei o meu processo da CNH, e no dia marcado, a minha filha pediu que eu levasse o terço de Nossa Senhora das Graças. Quando chegou a minha hora de fazer o exame, a mulher o qual foi me examinar estava com a blusa com a estampa de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, para a honra e glória de Jesus, eu sou habilitada, mas muito mais do que habilitada, eu sou católica, apostólica, romana, mariana, carismática e intercessora do meu grupo de oração. Obrigado, Eudes, você foi instrumento de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: pede à mãe que o filho atende. Eu acho que esse aqui eu já li uma vez aqui, mas vale a pena tornar a ler. No dia 30 de junho de 2018, meu filho sofreu um acidente de moto e fraturou a tíbia. Após 4 dias, seu quadro agravou, e desde então os médicos afirmaram que ele ficaria em estado vegetativo. Eu, como mãe, toda a minha família, entramos em desespero. Tudo aconteceria para que eu perdesse a minha fé e perdesse o meu filho. Mas em meio a tanta dificuldade, continuei rezando e buscando a Deus de todo o coração, e eu fui me fortalecendo a minha fé a cada dia. E eu participei do grupo de oração Imaculado Coração de Maria, na minha cidade, onde você e eu era o pregador. Em um momento de oração muito forte com Nossa Senhora,
Eu senti que ela me carregava no colo e me dava a certeza de que ela estava cuidando com muito carinho do meu filho. Nesse momento, você revelou que havia uma pessoa no hospital em estado vegetativo e que Nossa Senhora estava visitando aquela pessoa naquele momento. Desde aquele dia, meu filho foi recuperando e os médicos não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Hoje, para a honra e glória de Jesus e de sua mãe Maria Santíssima, meu menino está 100% curado. Os médicos chamam ele de menino milagre, e eu apenas creio que pelas mãos de Nossa Senhora, para Deus nada é. Vamos aplaudir a Virgem Santa. Então repita comigo: pelas mãos da Virgem Maria, Jesus antecipa a hora do milagre na minha vida. Amém? Quero continuar dizendo uma coisa para vocês. Claro que os nossos irmãos protestantes, eles questionam muito esse tem que eu estou pregando aqui. E um dos questionamentos, eu vou ficar com um textinho aberto, eu quero que vocês também fiquem, mas abra a Bíblia de vocês, fazendo favor, no questionamento dos irmãos evangélicos, para eu explicar isso para vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, página 1517. 1 Timóteo, capítulo 2, página 1517. Vocês encontraram? Diga amém. 1 Timóteo, capítulo 2, página 1517. Amém, gente? Vamos lá. Versículo 1. Acima de tudo, recomendo que faça preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão constituídos em autoridade, para que possam viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vamos ler esse versículo 5? 1, 2, 3. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entregou como resgate por todos. Palavra do Senhor. Presta atenção nisso aqui. Gente, olha para mim. Quando São Paulo fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ele está certinho. Jesus é o único mediador. Agora olha para mim e presta atenção na explicação. Mediador de salvação, só Jesus é. Mediador de prece, de oração, todos nós somos em Jesus. Entendeu? Mediador de salvação, só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura. Ele é o único caminho para o Pai. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador de salvação. Qual é o único mediador de salvação? Agora aprenda. Se só Jesus pudesse rezar, Paulo não pedia oração pelos reis, pelos doentes, por todo mundo não. Mediador de salvação é uma coisa, mediador de prece, de oração é outra. Veja, se eu coloco as mãos em você e oro, e peço uma cura, e você é curado, quem te curou, foi eu ou foi Jesus? Não, fala alto, foi eu ou foi Jesus? Ótimo, eu fui apenas o quê? O mediador de prece. Quem fez o milagre foi quem? Você ora, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre o Zé Geraldo. Se ele é curado, não fui eu que curei. Quem curou? Tá. Quando você pede a um santo, quando você pede a Nossa Senhora, quem faz o milagre é o santo? Quem faz o milagre é a Virgem Maria? Não. Quem faz o milagre? Fala alto. Com um detalhe. Eu estou da terra, eles já estão no céu. Eu estou militante aqui, ele já está triunfante lá. E eu queria que vocês aprendessem, não tem tempo para falar isso, vocês rezam no credo. Creio na comunhão dos santos. Repita. Fala mais alto. Quando Jesus morreu, gente, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Repita. Jesus é a cabeça
essa igreja que é corpo, ela é triunfante, aqueles que já reinam com Cristo. Ela é militante, aqueles que lutam por Cristo na terra. E ela é padecente, aqueles que morreram na amizade de Cristo, mas não atingiu a santidade necessária para ver Cristo. E quando nós nos colocamos em oração, a igreja triunfante, a igreja militante em Cristo é uma única igreja. Porque na hora que Cristo morreu e diz consumaste est, tudo está consumado, a morte foi vencida, a morte foi aniquilada. Cristo transformou a maldição da morte na bênção da passagem para a vida eterna. O cristão não morre, o cristão entra para a vida. Por isso que Filipenses 1:21, Paulo fala: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Vou repetir: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por isso, 2 Coríntios 5, versículo 8, Paulo fala: eu prefiro ausentar desse corpo para ir habitar junto do Senhor. Agora tem um mistério. Qual é o mistério? Nossa Senhora não está no céu somente a alma. Não, ela subiu ao céu, corpo e glorificado, ressuscitado. Como é que nós sabemos disso? É só vocês lembrar uma coisa. Queridos, se vocês um dia forem a Israel ou forem a Roma e fazer uma pesquisa sobre arqueologia, você vai ficar surpreso. Se você quiser saber onde é que está o túmulo de Paulo e os ossos dele, vai na Catedral de São Paulo em Roma. Está o túmulo de São Paulo onde ele foi enterrado. Você quer saber onde é que estão os ossos de São Pedro? Está debaixo do trono do Papa. A ossada de São Pedro está lá. Os ossos de Tomé está na Índia. De André está em Acaia. Nós temos as relíquias e o túmulo de todos os santos, sem nenhuma exceção. Temos os ossos, temos o local onde eles morreram. Eu pergunto a vocês: aonde está o túmulo da Virgem Maria? Se você for à Terra Santa, os irmãos evangélicos vão ver o vídeo, tem um localzinho lá chamado Basílica da Dormição. Basílica do que, gente? Foi aonde Nossa Senhora adormeceu e foi levada para o céu. E tem uma coisa interessante que na tradição diz que o arcanjo Gabriel aparece para os apóstolos e fala para eles assim: foi a mãe, o filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o filho do céu para a terra. Eu queria que vocês aprendessem uma coisa interessante, olha para mim. João 1,14, a Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Repita. Tá, olha para mim. Santo Agostinho, ele dá as 3 razões principais porque Maria ressuscitou e Jesus levou ela para o céu. Número 1, Deus ganhou carne dentro do ventre de Maria. Número 2, o coração de Jesus bateu no compasso do coração de Maria. Não sei se você sabe, quando a criança inteira 14 dias, o coração dela bate no compasso do coração da mãe. Deus ganhou um coração dentro de Maria, Deus ganhou um corpo dentro de Maria, Deus ganhou sangue para nos salvar dentro da Virgem Maria. Jesus foi o único homem da face da terra que os gametas do sangue dele era exclusivamente gameta do sangue da mãe dele. Maria gerou Jesus 9 meses no seu ventre. Ô mulherada, a maior alegria de uma mãe é quando a criança chuta a barriga dela. Deus chutou o ventre da Virgem Maria. Se você um dia fosse a Nazaré, você ouvia a criatura amamentando o Criador, a criatura ensinando o Criador a andar, a criatura ensinando o Criador a falar, a criatura beijando o Criador, a criatura dando banho no Criador. Gente, que mistério profundo. Aí eu te digo uma coisa: primeira razão que a terra não podia comer o corpo de Maria, segundo Santo Agostinho, a terra não era digna de comer o corpo daquela mulher que gerou o próprio Criador da terra. O corpo de Maria era uma coisa tão santa, tão santa. Se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que Jesus morou, imagina os seios que Jesus amamentou, imagina o colo que Jesus sentou. Se aonde Deus toca é santo, imagina aonde Deus mora. Maria, durante 9 meses, foi o tabernáculo de Deus na terra, foi o ostensório vivo que Jesus morou 9 meses no ventre dela. Ela subiu ao céu glorificado, porque a terra não era digna de comer a mulher que deu carne, sangue e coração ao Criador da própria terra. Aplauda essa verdade, ela foi para o céu. Você acha que Jesus honrou Maria ou não?
Você quer honra maior do que ele vir buscar ela da terra para o céu? O filho quis que a mãe estivesse do lado que ele está, perto de onde ele, sem nenhuma dúvida. Fecha o parêntese aí. Então olha para mim, por que nós cremos na intercessão de Maria? O catecismo da Igreja Católica, parágrafo 969, diz assim: assunta ao céu, Maria não abandonou este mundo salvífico, mas por sua intercessão prossegue em granjear-nos com os dons da salvação eterna. Por isso que a igreja a invoca com o título de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, diminui a mediação única de Jesus. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois a Virgem trouxe Jesus da terra para o céu. Aí deixa eu explicar para você. Maria é o caminho mais curto para ir até Jesus, porque ela foi o caminho mais curto de Jesus chegar até nós. Percebe? Aí o catecismo continua: com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser colocada no mesmo plano do Verbo encarnado e redentor Jesus. Mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos pelos seus ministros, pelo povo fiel, da mesma forma a bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas. Assim também, a única mediação do Redentor Jesus não exclui, senão que antes suscita nas criaturas uma cooperação para que participa de uma única fonte. Eu vou explicar para vocês que isso aqui é muito teológico. Olha para mim. A intercessão de Maria, a intercessão do santo, não é paralela à de Jesus, não substitui a de Jesus, elas acontecem por dentro da intercessão de Jesus. Para vocês entenderem melhor, toda oração de santo termina por Cristo nosso Senhor. Como é que ela termina, gente? Fala mais alto. Porque ela não substitui, ela acontece por dentro da intercessão de Jesus. Está entendendo? Diga aleluia. Vou explicar melhor para a gente rezar, porque o meu horário aqui correu, eu quero rezar mais com vocês hoje. Vamos lá. Vou perguntar para vocês: água é necessária, sim ou não? Sim ou não, gente? Todos vocês têm água encanada em casa? Tem. Imagina que a fonte da sua casa, ela é 5 quilômetros da onde que a água vem. E aparece um engraçadinho e fala: ó, você não precisa da encanação, você só precisa da fonte. Arranca os canos inteiros de sua casa. E todo dia você tem que ir a 5 quilômetros buscar água para sua casa. Você vive sem água? Não. A água é necessária? Sim ou não? Mas a encanação não é necessária, mas é útil. Sim ou não? Porque a encanação traz a água até a sua. Aprenda uma coisa: a água é Jesus, a encanação é a Virgem Maria. Jesus é necessário, Maria é útil. Percebe? Jesus é o canal, é a fonte, Maria é o canal pelo qual a graça chega até você. Por isso que na igreja nós chamamos Nossa Senhora de medianeira de todas as... Por quê? Porque a maior graça é Jesus, e Jesus veio por ela, então todas as outras passam por ela. Percebe agora? A maior graça que esse mundo já teve é quem? Jesus. E Jesus veio por quem? Por Maria. Se ela trouxe a maior de todas as graças, por ela chega todas as outras graças. Você está entendendo? Diga aleluia. Então aprenda uma coisa: a água é necessária, o encanamento é útil. Somente Cristo é necessário, mas a Virgem Maria é útil. Cristo é a fonte, Cristo é a nascente, Maria é o canal que transmite a água até a sua casa. Simplesmente isso. Ficou claro, gente? De uma forma bem humana para vocês entenderem? Amém, gente? E eu termino usando alguns testemunhos para ajudar vocês e algumas explicações. Estive no Paraná agora visitando um dos maiores pioneiros da renovação carismática, João Camelote. Ele estava fazendo uma pregação no meio da rua, e ele tem um ministério de cura extraordinário. E um pastor chegou lá, viu alguns milagres, alguns paralíticos andando, e ele disse: João, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não, pastor. Se eu vou até a prefeitura
precisando de um trabalho. Eu procuro o prefeito ou a mãe dele? O que a mãe do prefeito pode fazer por mim, João? Melhor ir direto nele. João Camelota falou assim, pastor, realmente se você for na prefeitura, quem vai te socorrer é o prefeito. Mas se você tiver falado mal da mãe dele, ou tiver de mal com a mãe dele, esquece. Não vai atender você nunca. Ou seja, se você quer que o prefeito Jesus Cristo derrame uma bênção, não fique de mal com a mãe dele e nem fale mal da mãe do prefeito. Amém, gente? Segundo, eu recebi esses dias que eu fiquei muito feliz. Um médico, como é que chama os médicos que tratam das pessoas de câncer? É oncologista? Como é que dá o nome? É oncologista? Médico oncologista, muito católico, rezava o texto todos os dias. No consultório dele tinha uma bela imagem de Nossa Senhora de Fátima, e ele foi atender uma senhora. A senhora deu um câncer, uma metástase muito forte, tomou conta dela. Ele consultou e disse para ela, olha, o caso da senhora é só Jesus. Mas deixa eu dizer para a senhora, aqui eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, pede Nossa Senhora a graça, que ela vai dar para a senhora. O que ele não sabia é que a mulher era da Assembleia de Deus. Aí a casa caiu, né? A mulher olhou para ele e disse, doutor, eu posso te fazer uma pergunta? E ele disse, pode, minha senhora. Quem formou em medicina? Foi o senhor ou sua mãe? Ele disse, foi eu. Quem tem o diploma de médico? É o senhor ou sua mãe? Ele disse, sou eu. Quem é capaz de me dar o tratamento para ser curado? É o senhor ou sua mãe? Ele disse, sou eu. Ela disse, então o que eu vou procurar sua mãe? Se quem é médico é o senhor, quem estudou o senhor e quem tem o poder da cura é o senhor. Então por que eu vou atrás de Maria, se quem é um médico é Jesus, se o poder é de Jesus e quem faz o milagre é ele? Aquele médico olhou para aquela senhora, deu uma risadinha e disse, a senhora está certinha. Quem tem o diploma sou eu, quem estudou sou eu, quem tem o poder da cura sou eu, quem é médico sou eu. Mas quem me deu a vida para fazer o que eu estou fazendo com a senhora foi minha mãe. E tem uma coisinha, se a senhora chegar nesse consultório aqui sem R$1 no bolso, e a minha mãe estiver aí, se a senhora pedir a minha mãe for lá dentro, eu faço a consulta de graça, porque eu não nego nada que a minha mãe me pede, porque para ser médico, eu precisei que ela me desse a vida para estar aqui cuidando da senhora. Eu não sei se vocês entenderam. Vocês entenderam agora? O médico é Jesus, amém? Quem tem o diploma de médico é Jesus, amém? Quem faz o milagre é Jesus. Mas quem trouxe ele ao mundo foi a mãe. Quem deu ele a vida para nos salvar foi a mãe. Aonde ele se encarnou? No seio da Virgem. Então repete comigo, pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. A minha mamãe é obreira da Igreja Universal do Reino Sem Deus. Olha onde que eu fui nascer, né, gente? Meu Deus. O meu irmão é pastor e a minha irmã é obreira. Misericórdia. E mamãe é uma bênção para falar mal de Nossa Senhora. Um dia minha mãe me disse assim, ô meu filho, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, mamãe. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não preciso de santo, nem de anjo, nem de Maria. Eu estou errada? Eu disse, mamãe, a senhora não precisa de Maria para nada. Ela falou, não, eu vou direto a Jesus. Eu falei, eu até concordo com a senhora, mas tem uma coisa que me chama a atenção. Se até Jesus, para vir te salvar, quis precisar de Maria, por acaso a senhora é mais poderosa que Jesus, que não precisa dela? Até Jesus quis precisar de Maria. E aí eu disse para ela, mamãe, a minha mãe mora em São Paulo, em Diadema. Para a senhora entender, mamãe, o que é eu sou o caminho, a verdade e a vida, qual é a rodovia que leva São Paulo a Belo Horizonte? E ela falou comigo, 381. Eu falei, muito bem. Peguei a chave do carro. Mamãe, pega a chave do carro. A senhora nunca foi de São Paulo a Belo Horizonte dirigindo. Para a senhora não perder o caminho, o que tem na beira do caminho? Ela diz placa. Eu falei, ótimo. Quem conduz a senhora de São Paulo a BH é a rodovia ou é a placa? Claro que é a rodovia. Eu falei, para que serve a placa? Eu não perder o caminho. Eu falei, ótimo. A rodovia que me conduz ao céu é Jesus. Maria e o santo é a placa que aponta o caminho para eu não me perder, para a glória de Deus. Se você pegar esse catecismo aqui, eu não vou ler, que é muito teológico, só vou citar para vocês, 2674, ele usa uma palavra grega chamada rododotria,
que é rodotria? Significa Maria é aquela que aponta o caminho. Ela é a placa que aponta o... Mas eu perguntei uma coisa, mamãe. Mamãe, a senhora mora em Diadema. A 381 começa depois de São Bernardo. Para a senhora encontrar a BR, a rodovia, o que a senhora vai colocar no carro? Ela diz GPS. Muito bem. Para que seja o GPS, mamãe? Para eu encontrar o caminho. Tanto quando ele chega, ele fala, bem-vindo ao seu destino. Falei, mamãe, Jesus é o caminho e Maria é o GPS. Quem tem o GPS, Maria, acha o caminho, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode aplaudir a Virgem Santa. Esse é o sentido. Então veja bem, Nossa Senhora, quando você entra na trilha de Maria, você encontra o caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é o caminho mais curto para eu ir até Jesus, porque ela foi o caminho mais curto que Jesus veio até nós. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Era muita coisa para falar, mas como nós temos que rezar e pedir as graças, só quero pedir vocês uma coisa. Primeiro, consagre a sua família a Nossa Senhora. Amém? Amém. Eu vou te falar por quê. Família consagrada à Virgem Maria, nem se for aos 48 do segundo tempo, Nossa Senhora vai dar um jeitinho para você. E eu vou te explicar o que é o jeitinho. Quero encerrar com esses 2 testemunhos para ajudar vocês. Na história da igreja tem um beato chamado Beato Bruno. Repete o nome do homem. O Beato Bruno, até os 15 anos, ele era judeu e ateu, de uma família judia e ateia. 15 para 16 anos, Nossa Senhora apareceu para ele. Ele foi tão impactado com a aparição da Virgem Maria, que ele resolveu ser católico. Procurou um padre, se batizou, e ao se batizar, ele foi excomungado pela mãe. E a mãe disse, eu te aceito aqui em casa sendo um demônio, menos sendo católico. E colocou ele para fora de casa. Mas além de ser católico, ele sentiu o chamado no coração de ser padre. Procurou o sacerdote, entrou para o seminário, estudou. Durante os 12 anos de estudo, a mãe dele dizia, eu não quero você na minha casa. Como católico, não. Ele virou padre e a mãe dele não foi na ordenação sacerdotal dele. E ela disse para mim, você é um demônio. E aquele menino, depois de ordenado padre, ele passou 40 anos rezando a missa e o rosário todos os dias pela salvação da mãe. Pasme, a mãe morreu judia e ateia. E ele ficou tão frustrado, mas tão frustrado, que ele entrou em depressão. E ele escreveu uma carta para São João Maria Vianney, um padre, um santo muito conhecido da época, e disse, Padre João, o senhor que tem visões de Nossa Senhora, pergunta à Virgem Maria se a minha mãe foi para o inferno ou se ela está no purgatório, de eu rezar a missa pela alma dela. E ele demorou 10 anos para receber uma resposta. E 10 anos depois, o Padre João Maria Vianney escreve uma carta para ele e diz, Padre Bruno, eu levantei hoje às 6 da manhã para rezar a missa. E antes de começar a rezar a missa, Nossa Senhora me apareceu e ela me disse, Padre João, diga para o Padre Bruno que faltando 30 segundos para a mãe dele morrer no hospital, eu apareci para ela no hospital. E eu perguntei a ela se ela queria ter o meu filho Jesus como Senhor e Salvador, e se ela queria se arrepender. Ela se arrependeu dos pecados. Eu levei a alma dela para o purgatório. E hoje, 10 anos depois, eu estou acolhendo a alma da mãe do Padre Bruno no céu, para a glória de Deus. Amém. Meu irmão, eu peço a você, consagre a sua família a Nossa Senhora. Coloque a sua família inteiramente consagrada a ela. Vem cá,